Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça. E hoje nós vamos falar a diferença da teologia bíblica e a teologia sistemática. Tenho um texto como referência, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. E eu já estou com a minha Bíblia aberta, mas antes eu quero agradecer a todos que são inscritos no canal. Estamos chegando a 2020. Muito obrigado a todos que acompanham o Palavra de Fé. Deixe aí embaixo nos comentários, Pastor Robson, eu lhe acompanhei no ano 2019. Deixe escrito aí embaixo para que eu possa te cumprimentar e te agradecer pessoalmente através dos comentários. Deixa aí, em 2019 eu acompanhei o Palavra de Fé. Deixe o seu comentário aí no final deste vídeo. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no Palavra de Fé. Hoje nós vamos trazer um assunto muito importante. Você que gosta de Bíblia, você que gosta de estudar as Escrituras, qual é a diferença básica da teologia bíblica e sistemática? Vamos ler então Filipenses? Este texto vai ser nosso texto base. Capítulo 2, verso 5, conforme está aí na tela, na nova versão transformadora. Verso 5. Tenho a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua que declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Verso 11, termina e fecha as aspas, por favor. Vamos pegar este texto, este poema escrito por Paulo aos irmãos que estavam em Filipe. Para valer os nossos comentários, vou usar dois livros. Um livro que eu estudei nesse semestre, Teologia do Novo Testamento, de Led, George Eldon Led, e o livro que eu estudei no bacharelado. Este livro, o do Led, sugiro a todos, muito bom. Este livro eu estudei agora no mestrado, nesse semestre que eu terminei, está com as páginas abertas, que eu estou fazendo uma comparação do Frank Tillman, Teologia do Novo Testamento, uma abordagem canônica e sintética. Desculpem, este livro eu usei no meu bacharelado. O próximo livro que eu vou ler da teologia são dois livros grandes. Estou refazendo as leituras e comparando, e o próximo livro que eu estarei lendo é de Bill. E desta forma o reino avança. Mas vamos lá. Qual é a diferença básica, pastor Robson, da teologia bíblica para a teologia sistemática? Eu vou usar este texto base de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 11, e vou usar esses dois livros, esses grandes autores, Led e Tillman, ok? Bom, teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática é a coletânea de textos para falar de um mesmo fato, de uma mesma doutrina. Exemplo, para falar acerca de pecado, doutrina do pecado, da hamartiologia, vai pegar todos os textos que falam acerca de pecado, vai fazer uma coletânea, em cima disto vai sair a doutrina do pecado. Nós vamos estudar o pecado em cima desses vários textos. Acerca de trindade, é a mesma coisa, vai pegar vários textos que falam sobre trindade, vai fazer essa coletânea e através dessa sistematização nós vamos criar, nós vamos propagar, cada um dentro do seu dogma, a doutrina acerca da trindade. E assim sucessivamente. Pneumatologia, a teologia, a cristologia, a soteriologia. É desta forma que se estuda de forma sistemática, coletânea de todos os textos que se referem ao determinado tema. O que é teologia bíblica? A teologia bíblica, ela difere muito da teologia sistemática. A teologia bíblica, ela estuda o aspecto histórico e crítico. Este exemplo deste capítulo que nós pegamos em Filipenses é um exemplo muito bom e propício para isso. Como assim, pastor Robson?
nós vamos estudar o aspecto histórico e crítico. Nós vamos observar apenas este texto e através disso nós vamos estudar o aspecto histórico. Quem escreveu? Por que escreveu? Escreveu em quais circunstâncias? Escreveu para quem? Quem recebeu, entendeu de que maneira? Não haverá comparações. Em outras palavras, vamos trabalhar o significado pretendido, qual era a pretensão do autor e o significado percebido. Qual foi a maneira que as pessoas perceberam, entenderam a mensagem do autor? Isto é a teologia bíblica, histórico-crítico. A teologia bíblica, ela difere da teologia sistemática porque não trabalha com textos paralelos, trabalha apenas com isto. Quando nós pegamos a teologia sistemática e a teologia bíblica, o exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos, fecha com elegância. Usando este texto, vamos falar primeiro da sistemática e depois nós falamos da teologia bíblica. Vamos continuar nesta ordem. Este texto em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 11, ele é muito perspicaz para falar acerca da cristologia. Portanto, este texto, ele seria mais uma coletânea para falar da cristologia. Por qual motivo? Para falar da união hipostática de Cristo. Tema debatido no século V. Ou seja, da dupla natureza de Cristo. A natureza humana e divina. Isto é teologia sistemática. Este texto, ele seria mais uma coletânea para falar acerca de como Cristo era. Se ele veio exatamente como pessoa, ser humano, igualzinho a mim, corpo, alma e espírito, igualzinho a você que está assistindo ao canal Palavra de Fé, este vídeo, nós trataríamos acerca da cristologia de Cristo. Isto se trata da teologia sistemática. E outros textos que falou que Jesus teve fome, que Jesus teve sede, que Jesus, como fala em Hebreus, que ele chorou com alta voz. Esse texto seria mais um texto que seria capturado para tratar da cristologia. Isto é a teologia sistemática. Já em contrapartida à teologia bíblica, nós estudaríamos o porquê Paulo escreveu isto. O que Paulo tinha em mente? Se de fato foi Paulo, ele escreveu por quais motivos? De que forma os filipenses receberam isto? Olha só como a teologia bíblica é interessante. Os irmãos, as pessoas que nasciam em Filipo, naquela região, já eram considerados cidadãos romanos. E ter a cidadania romana naquela época era algo que eles eventualmente se vangloriavam, eles se achavam melhores. Se você ler toda a epístola de Filipenses, Paulo fala por muitas vezes que a nossa cidadania, ela é espiritual, que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos. O que Paulo tem em mente aqui? Ele coloca Cristo como exemplo, ou seja, a ideia de Paulo neste poema, quando nós lemos o verso 5, Paulo fala assim, abre aspas, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, fecha aspas. Em outras palavras, a ideia de Paulo neste poema é dizer assim aos irmãos de Filipenses, olha, Cristo, ele também tem uma cidadania diferente, Cristo, ele é divino, Cristo, ele era Deus encarnado, mas vocês têm que ter a mesma atitude que ele teve. Em outras palavras, sejam humildes. Isto é a teologia bíblica, diferentemente da teologia sistemática. Pastor Robson, qual que é a mais importante? Quando eu leio Led, bem como também Tillman, e começo a estudar, e quando eu era neófito na teologia, eu pensava, não, tem que estudar a teologia sistemática. Não, eu quero ser teólogo de teologia sistemática. Mas não é assim que funciona, pessoal. Não é assim. Primeiro se estuda a teologia bíblica. Primeiro tem que buscar o significado pretendido, o significado percebido. Posteriormente você estuda a sistemática. Infelizmente, muitas pessoas que começam a teologia, elas acabam colocando a teologia sistemática à frente da teologia bíblica. E não é assim que funciona. A teologia bíblica estuda o aspecto histórico crítico.
quem escreveu, para quem escreveu, por quais motivos escreveu, vai buscar o significado pretendido, o significado percebido. A teologia sistemática vai fazer coletâneas de vários versículos de texto dentro de seus contextos para trazer um determinado ensino de determinado ramo da teologia, como eu já passei aqui vários exemplos para vocês. Esta é a diferença da teologia bíblica para a teologia sistemática. As duas são importantes, as duas se completam, mas a ordem hierárquica e a mais sensata é: primeiro se estuda o significado do texto, a pretensão do autor, o histórico crítico, realmente foi ele que escreveu? Ele escreveu realmente para essas pessoas? Posteriormente se estuda a sistemática. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima semana, que vocês possam ser abençoados cada vez mais e que os vídeos do Palavra de Fé possam ajudar vocês a crescerem. Se inscrevam no Palavra de Fé, deixe o seu like, muito obrigado e uma excelente semana a todos.